Aparentemente, cada época tem a sua literatura da moda, ou pelo menos um tipo de texto facilmente consumido pelos leitores. Para conhecer a moda literária do momento, é só recorrer a uma lista de livros mais vendidos de um jornal ou uma revista. Nos dias em que o nosso Salvador Jesus começava a andar pela Palestina, sob os olhares atentos de sua mãe, Maria, a literatura da moda já era a idosa apocalíptica. É um tipo de texto agressivo, aguerrido, cheio de imagens e símbolos estranhos. Não eram textos oficiais do judaísmo, mas uma literatura de grupos sectários, dissidentes. Os líderes religiosos nunca aceitaram de fato e não viam com bons olhos o interesse dos seus ouvintes, dos seus leitores daquela época de ler esse tipo de texto. Mas quem lidera uma igreja sabe que nem sempre se consegue acompanhar o que as pessoas da sua comunidade leem. De onde veio este tipo de texto? Quais são as suas características básicas? Quais as influências desta literatura sobre algumas obras do Novo Testamento? Qual é a relevância de conhecer livros como este da Apocalíptica? São para responder a perguntas como esta que eu quero conversar com você neste vídeo a respeito de uma destas obras, chamada Primeiro Livro de Enoque. O primeiro livro de Enoque começa chamando a atenção da gente pelo título, Enoque. Quem é Enoque? Quem foi Enoque? E o que Enoque tem a ver com o autor deste texto? A única referência que nós encontramos a Enoque no Novo Testamento está no livrinho de Judas. No Antigo Testamento, em Gênesis 4 e 5. É possível olhar para Gênesis, por exemplo, e perceber que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. O nome dele aparece desde então em genealogias, mas nada mais do que isso. Não se sabe por onde ele andou, o que ele fez até o momento em que foi levado por Deus. A tradição judaica entendeu então que ele foi levado por Deus sem experimentar a morte. Deveria ser uma pessoa muito especial. Apenas um outro personagem no Antigo Testamento foi sem experimentar a morte, que no caso foi Elias. Não nos surpreende, então, que ele venha aparecer no já citado livro de Judas no Novo Testamento e que ele apareça também em outros livros não canônicos da tradição judaica. Há evidências de que essa tradição tenha durado muitos séculos, coisa apoiada principalmente pelos fragmentos de livro que levam o seu nome, fruto de comunidades ou autores que tinham Enoque em alta conta. No Novo Testamento, eu já mencionei para vocês aqui que ele aparece em Judas, mas ele aparece também em Hebreus 11, 5. Em Judas, Judas 14. Esta referência de Judas é a seguinte que eu vou descrever para você aqui agora. Abre aspas. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolenes que ímpios pecadores proferiram contra ele. O texto de Judas, então, é uma citação do livro de Enoque, o primeiro livro de Enoque, capítulo 1, versículo 6, que pode ser traduzido para o português de uma forma muito parecida com o texto de Judas que eu acabei de descrever para você. Isso mostra para a gente que, comparando as duas passagens, realmente Judas está fazendo uma citação livre de 1 Enoque. Ou seja, ele faz uma citação direta de um texto, possivelmente da sua memória, não está citando literalmente de uma fonte escrita, mas da memória, e esta citação de memória mostra para a gente que o livro era conhecido do autor do documento, Judas, e da comunidade de leitores de Judas, possivelmente de outras igrejas, o que faz com que este texto seja inclusive preservado pelas igrejas posteriormente e não necessariamente pelas comunidades judaicas. O livro de 1 Enoque é um livro de vários fragmentos, como eu acabei de dizer para você. Há pedaços do livro que podem ser datados aí para o século III a.C., enquanto outros vão até o primeiro século depois de Cristo. O livro se divide em algumas partes. Primeira parte, o livro dos anjos, capítulos 1 a 36, o livro das alegorias, capítulos 37 a 71, o livro astronômico, 72 a 82, o livro das visões em sonho, 83 a 90, o livro da
das admoestações até o capítulo 105. O primeiro bloco de Enoque, chamado de Livro dos Anjos ou Livro dos Vigilantes, pode ser situado em torno do 2º século a.C., lá na época dos Macabeus. Nesta passagem, nestes 36 primeiros capítulos, Enoque viaja por vários céus e vê o destino de anjos e outros seres celestiais, em especial um grupo de anjos que caiu, que perdeu o seu lugar no céu. A segunda parte do livro, chamada de Livro das Alegorias, se situa no século I ainda, no século I, talvez um pouco antes da destruição de Jerusalém pelos romanos. Nesta parte, através de 3 parábolas, Enoque é introduzido nos mais reservados recintos celestiais. O livro astronômico já é uma tentativa de entender os fenômenos dos astros, como nasce o Sol, as fases da Lua, a movimentação das estrelas, como se conta o tempo, o inverno e o verão. Tudo isso é trabalhado nesta seção do livro de Enoque. O livro das visões em sonhos pode ser situado com relativa precisão em torno do ano 160 a.C., no auge da crise dos Macabeus. O seu conteúdo é formado por 2 visões sobre o futuro do mundo. A ênfase está aqui agora na descrição do reino de Deus, a ser implementado, a ser implantado após o juízo, e também na figura do Messias, que viria dirigir este juízo. O livro das admoestações pode ser situado em meados do governo Asmoneu, entre 160 até 63 a.C. É uma longa admoestação de como os homens e mulheres deveriam seguir a justiça e abandonar a impiedade. Dentro deste livro se encontra ainda a importante parte chamada de Apocalipse das Semanas, que vai do 93 até outras seções do livro, que divide a história em 10 partes iguais. Junto com estes fragmentos aqui mencionados em um único livro, há ainda outros textos que levam o nome de Enoque, o que indica, para você que está me ouvindo aí, que as memórias, as tradições em torno de Enoque, elas sobreviveram tanto entre os judeus quanto entre os cristãos por muito tempo. As raízes, então, estão lá na sabedoria, estão na tradição sapiencial da literatura judaica, passando pelo contexto babilônico e o encontro entre os judeus e os persas, em especial aí os seguidores de Zoroastro, até chegar aí ao período pós-canônico, quando finalmente essas tradições ganham consistência literária, são transformadas aí então em texto. Então é possível encontrar aí, por trás dessa tradição sapiencial judaica, uma divergência entre líderes judaicos que provocou então a alienação deste grupo, que se afasta desta comunidade sacerdotal asmoneia e forma então essa tradição que nós vamos chamar de tradição enóquica. Esse grupo tinha muito interesse aí em escatologia, o fim dos tempos, a intervenção de Deus, a forma como o mundo funciona, a estrutura da história e outras questões mais. Mas a parte que eu acho que mais chama atenção na leitura de Enoque é justamente a seção da queda dos anjos. O tema da primeira parte de Enoque, que vai do capítulo 1 a 36, é especificamente este. Alguns autores chamam de a queda dos vigilantes ou o mito dos vigilantes. Nesta sessão, Enoque é informado por alguns seres celestiais, alguns vigilantes, alguns anjos, que outros anjos se encantaram com mulheres a ponto de desejarem estas mulheres fisicamente. Eles dormiram com estas mulheres, ensinaram estas mulheres a fazerem uma série de coisas que não deveriam ser ensinadas aos seres humanos, como, por exemplo, o uso de armas, a metalurgia, as drogas, bruxaria e outras coisas mais. Então é neste contexto que nós encontramos o resultado da queda dos anjos. Depois que eles caíram com as mulheres, eles são alienados do céu e jogados para a terra. Com isso, o autor, ou os autores de 1 Enoque, olhavam para o mal no mundo e jogavam a culpa nos anjos que caíram com as mulheres, nos filhos que eles geraram com essas mulheres.
Apesar disso, o livro não isenta totalmente o ser humano das culpas dos seus atos, né? Já que eu vou citar um trechinho aqui de Enoque para você. O pecado não foi enviado a esta terra, mas sim foi obra dos homens por si mesmos, e grande condenação atraem sobre si os que o cometem. Em outras palavras, os responsáveis pela degradação da história humana são os anjos que caíram. Sim, é verdade. Mas cada pessoa é responsável por seus próprios atos de impiedade. Você quer saber quem é o chefe destes anjos caídos? Pois o livro apresenta para você o nome dele. O livro o chama de Semijasa, em algum lugar, Araquiba, em outro, e Azazel, em outro. Não se consegue perceber se os autores de Enoque consideravam Semijasa, Araquiba, Azazel, Satã, que vai aparecer também, as mesmas figuras. Possivelmente são, porque os termos são intercambiáveis. Satã aparece, inclusive, aqui numa forma plural. Quando os anjos são mencionados, eles são chamados de satãs no plural. De qualquer forma, esse grupo de anjos é apresentado de forma estruturada, organizada, em torno de uma figura única, no caso aqui, vamos chamar de Azazel, cujo nome pode variar, mas que depois se fixará como Satanás. Com as mulheres, estes anjos caídos tiveram vários filhos. E dessa relação estranha, não nasceram filhos normais, mas gigantes destruidores e assassinos. Eles passaram a matar e destruir tudo que estava vivo em volta deles. Para resolver esta desordem instaurada pela ação do grupo de anjos rebeldes e caídos, Deus chama Miguel, Uriel, Sariel e Gabriel. Pois bem, estes anjos têm como tarefa prender os anjos caídos, os vigilantes que estavam lá na terra com as mulheres, guardá-los num local até o dia em que eles seriam responsabilizados e castigados pela sua queda. Estes anjos, os anjos que iriam fazer a prisão, que são os anjos bons, deveriam também destruir os gigantes que nasceram da relação entre os anjos e as mulheres, os nefilins. Depois de mortos, estes gigantes, fruto de uma relação entre mulher e anjo, viraram os espíritos impuros, chamados no Novo Testamento de acátartos. Pneumatas acátartos, que são os espíritos impuros. A tradição judaica, ela tinha outras versões para a queda dos anjos, além dessa que apareceu aqui em Enoque. A de Enoque, essa aqui, talvez seja uma das mais comuns entre eles. No texto deles aparece o seguinte, eu vou citar para você. Procuraram as filhas dos homens sobre a terra, deitaram-se com elas, tornaram-se impuros, familiarizaram-nas com toda sorte de pecados, as mulheres pariram gigantes e, em consequência, toda a terra se encheu de sangue e calamidades. Não é difícil perceber esta crença na queda dos anjos em função das mulheres, como uma influência de uma leitura de Gênesis 6. Porque lá em Gênesis 6 a gente encontra a passagem, as filhas dos homens dormindo com os filhos de Deus. Uma corrente judaica, então, aqui nesse período, entendeu que estes filhos de Deus de Gênesis 6 eram realmente os anjos e deu origem, então, à tradição de Enoque, que eu estou acabando de apresentar para você. Depois da queda, estes anjos maus, entretanto, não estavam andando para lá e para cá na terra. Eles ficaram presos. Eles são responsáveis pela degradação da humanidade, na geração dos espíritos impuros, mas agora eles estão presos aguardando o dia do juízo. Para 1 Enoque, então, eles não estão atuando no presente deles. Azazel está amarrado, acorrentado, de mãos e pés num profundo e escuro buraco, como está no texto dele, onde ele deveria permanecer até o dia do juízo. Os demais anjos também estavam lá presos e acorrentados com Azazel e continuariam ali, segundo o texto de Enoque, por 7 gerações da terra até o dia do julgamento, até o dia do juízo final. Neste dia, finalmente, eles seriam atirados no fogo, onde ficarão ali por toda a eternidade, junto com outros seres e pessoas que também seriam condenados à mesma pena. Desde a sua queda, estes anjos, então, perderam o acesso a Deus, não poderiam ir até o espaço celestial, nem falar com Deus. Ficariam ali, nesta situação, até serem lançados na fornalha de fogo ardente.
Ao anunciar o castigo para os anjos, o livro de Enoque afirma que eles eram santos antes de pecar, seres espirituais, detentores de uma vida eterna, mas depois corrompidos pelo sangue das mulheres. Sobre o lugar onde os anjos ficariam presos enquanto aguardavam os juízos, os leitores são informados que era uma região deserta e horrível. Ali eles ficariam presos até então o juízo de Deus. As mulheres seduzidas pelos anjos também não ficaram sem castigo. Elas foram transformadas em sereias. Está lá no livro de Enoque, sereias. Os seres celestiais, então, aqui em Enoque, são divididos em dois grupos, os anjos caídos e os anjos não caídos. Então há aqui arcanjos dos anjos caídos e há arcanjo de anjo não caído, né? Há anjos para diversas funções e nesse caso aqui nós temos que imaginar que a estrutura dos anjos é organizada pelo próprio Deus. Há anjos bons, como por exemplo os mencionados Uriel, Rafael, Miguel e Gabriel, que lideram outros grupos de anjos, e há os anjos caídos, liderados então por Satã ou Azazel. Os símbolos para falar destes seres celestiais são grandes, são variados. Numa das partes da obra, no livro das visões, por exemplo, a narrativa da queda dos anjos é contada novamente através de uma alegoria. Nesta alegoria, os anjos são estrelas que caem na terra. Os anjos viram bois, se relacionam com vacas, geram elefantes, camelos e jumentos. Essa linguagem não era nova para os judeus. Os leitores do Antigo Testamento podem se lembrar de textos que usam imagens animais para falar, então, de eventos e fenômenos do mundo espiritual e do mundo físico, como, por exemplo, os livros de Daniel e os sonhos de José. Eu vou parar por aqui. Eu vou continuar falando com você sobre 1 Enoque no nosso próximo vídeo, porque eu queria falar mais algumas coisas sobre Enoque ainda, mas antes de terminar, vou pedir para você dar o seu joinha neste vídeo, compartilhar esse vídeo com quem você acha que possa se interessar por este assunto, comentar aí embaixo o que você acha desse texto que eu apresentei para você e também te convidar para fazer o meu curso Escatologia na Bíblia e na História. O link para a inscrição no curso está aí embaixo nos comentários deste vídeo. Eu vejo você numa próxima oportunidade. Até lá, se Deus quiser.